Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos trazendo até você mais um novo vídeo com preciosos ensinos acerca da Palavra de Deus. Estamos dando início hoje a uma série chamada A Luz da Palavra, onde abordaremos assuntos diversos ao longo desta série. Iniciaremos com interpretação bíblica, mais especificamente a interpretação bíblica por inferência. Como que é isso? A interpretação por inferência se dá quando nós queremos saber sobre determinado assunto das Escrituras Sagradas e não há um texto claro, definido, não há ali nada descrito explicitamente sobre aquele assunto. Mas, à luz de outros textos, nós podemos, de fato, extrair das Escrituras uma definição sobre aquele assunto sem absolutamente querer impor ao texto uma ideia que não está ali escrita. Para você compreender melhor, eu quero usar o exemplo das drogas. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, não há nenhuma menção clara acerca do uso de drogas, não há nenhum texto específico falando acerca de maconha, cocaína, crack ou qualquer outro tipo de droga. Então, como nós podemos extrair das Escrituras ensinamentos acerca da prática e uso desse tipo de entorpecente se as Escrituras simplesmente se calam sobre o assunto? Então, para facilitar a nossa compreensão, nós vamos usar aqui, por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo número 3, versículo 16, que diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa é uma pergunta retórica. Paulo está escrevendo essa primeira carta aos Coríntios depois de saber que ali havia problemas diversos naquela igreja. É bem verdade que quando nós lemos aqui os textos sagrados, Paulo não faz nenhuma menção ao uso de drogas, com certeza. Mas a ideia que nós queremos extrair aqui é exatamente a mensagem que Paulo está transmitindo àqueles irmãos acerca do corpo do cristão. Ou seja, a ideia aqui é que o corpo do cristão ele é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Então, por si só, nós compreendemos que o corpo não pertence a nós, na verdade. Este corpo, esta vida que nós temos, foi dada por Deus. Então, nós precisamos tomar todo o cuidado para que não façamos do nosso corpo alguma coisa que vá trazer um prejuízo para a nossa vida, não só física, mas também, principalmente, a espiritual. E esta verdade, ela é reiterada exatamente na sequência, aqui no versículo 17, quando Paulo diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, essa grave advertência que Paulo traz aos irmãos de Corinto, por inferência, embora não faça uma referência clara e direta ao uso de drogas, sim, podemos concluir que o uso de drogas, com todos os seus malefícios que ele traz, de fato é contrário aos princípios divinos para a nossa vida. Mas como nós não podemos fazer doutrina em cima de apenas um ou dois versículos, nós vamos aqui usar também um outro texto, onde Paulo, agora escrevendo sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo de número 19 a seguir, porque o 19 ele fala acerca das obras da carne. O que são obras da carne? Obras da carne, na verdade, são atitudes pecaminosas que o ser humano comete. Então, Paulo ele vai listar aqui o que são as obras da carne, né? E aí ele vai também tratar, dentro desse contexto de obras da carne, mais precisamente no versículo 21, quando ele vai dizer sobre bebedice. Eu sei que o assunto é drogas e não álcool, mas nós podemos aplicar o mesmo princípio de inferência. Por quê? Porque a bebida também é uma droga, segundo a Organização Mundial de Saúde, embora seja tratada como uma bebida lícita, ou seja, não é contrário à lei, né? Mas ela também é uma droga. E
que causam danos ao ser humano. E em questão que nós estamos falando sobre outros tipos de drogas, essas sim, ilícitas, com certeza, se a palavra de Deus já condena a bebedice por trazer prejuízo ao ser humano, essas outras drogas que são consideradas ilícitas, muitos prejuízos mais trazem, tanto no corpo quanto ao seu espírito e à sua vida, principalmente em relação a Deus. E olha que interessante o que Paulo vai tratar no final do versículo 21, ele vai dizer assim, a parte B: a essas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse. Ou seja, Paulo está dizendo que já tinha tratado desse assunto anteriormente, não creio que não eram os Gálatas, mas enfim, já tinha dado essa instrução aos crentes, e ele vai dizer assim, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha que palavra forte, né? Declaração forte do apóstolo Paulo. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí, ele vai fazer agora um contraste a partir do versículo 22 com os frutos do Espírito. O que são os frutos do Espírito? O fruto do Espírito é justamente as ações daquele que é crente em Jesus. Ele passa agora a produzir, a ter na sua vida, uma vez que o Espírito Santo habita sobre ele. Então, o contraste entre as obras da carne, que são as ações pecaminosas de quem não teme a Deus, o fruto do Espírito, ele diferencia a nossa vida por nós obedecermos ao Senhor. Dentre os frutos do Espírito, ele vai falar, em parte final também aqui do versículo, sobre fé, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio, meus amados, ele tem um contexto, ele tem uma aplicação mais generalizada. Domínio próprio, ele tanto fala da questão da pessoa dominar as suas emoções, ele vai falar do domínio da sua língua, né? Uma pessoa cristã, ele não vai ser uma pessoa grosseira nas suas palavras, uma pessoa ríspida, não vai ser uma pessoa ofensiva, mas também fala do controle emocional. Mais uma vez, nós podemos, por inferência, compreender que o uso de drogas não traz realmente como uma ação fruto do Espírito. Por quê? Porque o fruto do Espírito é domínio próprio. E ao contrário de não ter o fruto do Espírito, ou seja, não ter domínio próprio, é alguém descontrolado. E obviamente nós percebemos que uma pessoa sob efeito de drogas, ela está com a sua mente perturbada, suas emoções, ele não consegue raciocinar, ele não consegue se relacionar de uma forma correta, né? Porque a droga ele transtorna a mente dele, além do mal que causa ao seu físico, ele tira dele de uma realidade, transporte para uma dimensão de loucura, de fora da realidade, e com certeza ele não terá aí domínio próprio, ou seja, fruto do Espírito sobre a sua vida. Então está aí esses textos e este exemplo claro de uma interpretação bíblica por inferência, aonde podemos chegar à conclusão, sim, que o uso de drogas é contrário aos princípios da palavra de Deus. Tá aí, espero que esse vídeo tenha trazido para você mais um precioso ensinamento. Se realmente assim o fez, compartilhe com mais alguém e até o próximo vídeo, se Deus permitir.